a Sagrada Escritura: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti e diante da Tua palavra. E nós somos gratos porque o Senhor tem falado conosco por meio da Sagrada Escritura. E o Espírito Santo tem transformado vidas, tem edificado a sua igreja, tem produzido frutos em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Portanto, nós clamamos mais uma vez pela ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, por meio da Tua palavra, para falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor jogue por terra toda a obra de Satanás contra a pregação da Tua palavra e que essa palavra encontre um solo fértil para produzir vida mediante o Evangelho do nosso Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós imploramos por Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nós temos tido o privilégio de expor a Sagrada Escritura, vários livros, várias epístolas da Palavra de Deus. Ao longo das quintas-feiras, nós concluímos a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo, e agora, recentemente, nós começamos mais uma epístola. Nós demos início à exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós ouvimos a ministração da palavra na última quinta-feira, na última semana, e agora nós estamos com um outro texto diante de nós, uma perícope, uma outra passagem, capítulo 1, versículos de 8 a 14. Mas nós sabemos, vocês já são PhD de hermenêutica, de interpretação bíblica, e vocês sabem muito bem que uma carta ela é escrita para ser lida de uma vez. Então a gente nunca pode perder aquela visão mais macro da epístola, para saber localizar onde o nosso texto se encontra na carta, na epístola como um todo. Aí a pergunta que nós fazemos é: qual é a relação entre a perícope anterior e o texto de hoje? Se você faltou, olha, a gente sempre faz a propaganda aqui, perdeu, porque foi uma bênção, não foi? A pregação da palavra na última quinta-feira tem sido um grande privilégio, então não falte. Por quê? Porque é uma sequência. E a pergunta que nós fazemos é: qual é a relação entre o texto de ontem com o texto de hoje, da nossa meditação? Então, nos últimos versículos, nós vimos que Paulo, ele encoraja e ele fortalece Timóteo. Lembra disso? Ele diz: te admoesto que reavives o dom que há em ti. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então Paulo está fazendo o quê? Ele está encorajando Timóteo. Mas aí a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual é o propósito de Paulo encorajar Timóteo? Reavive o dom que há em ti. Não deixa a vaca deitar não, já ouviu esse ditado, né? O pessoal fala muito na roça. Por quê? Porque quando a vaca está doente, você não pode deixar ela deitar. Se ela deitar, não levanta mais. Então imagina Paulo aqui encorajando
Timóteo. Mas a pergunta é, qual é o propósito desse encorajamento? Por que Paulo está encorajando Timóteo? E o motivo do porquê Timóteo deveria ser encorajado é a nossa passagem de hoje. Então, a resposta para essa pergunta é o texto que nós lemos agora há pouco. Então, de certa forma, todos nós somos amigáveis àquela ideia de sermos encorajados, animados, de termos disposição na vida. Quem aqui não quer ter disposição na vida? Né? A gente toma vitamina D, a gente vai na academia, até uns negócios que inventam lá, um chá de não sei o quê, com não sei o que lá, né? A gente faz por quê? Porque a gente quer estar animado. Mas a questão é, para quê, irmãos? Qual é o propósito do encorajamento? Então nós olhamos para esse texto e observamos aqui que o propósito do nosso ânimo, da nossa coragem, da nossa disposição, por que a gente tem que acordar disposto toda manhã? Não deve ser simplesmente para aproveitar a vida, para curtir a vida, para curtir e aproveitar ao máximo a vida presente. O propósito do encorajamento, do ânimo, aqui nesse texto, são para o serviço e o sofrimento pela causa do Evangelho. Vamos tomar vitamina D? Vamos na academia? Vamos fazer todos esses negócios que a gente está fazendo? Mas para quê, irmãos? Para viver para nós mesmos? Para viver em função dessa vida aqui? Qual que é a questão? Existe uma missão em andamento, e essa missão envolve serviço. E essa missão envolve sofrimento, e para cumprir essa missão, nós precisamos de disposição e coragem. Então, abrindo um parênteses, eu gostaria de fazer uma pergunta muito sincera para você. Você está disposto, de fato, a morrer por Jesus, pela causa de Cristo? Então percebe isso no texto? É exatamente esse o objetivo de Paulo ao encorajar Timóteo nesses versículos. Ânimo, coragem, mas para quê? Para servir e, se necessário, sofrer pela causa do Evangelho. Meus irmãos, essa é uma teologia diametralmente oposta à teologia da prosperidade. Uma teologia totalmente diferente da proposta feita por alguns pregadores e teólogos coachings dos nossos dias. Não é isso? Nós podemos e devemos encorajar e animar uns aos outros, mas a questão é que esse propósito não é autocentrado. O propósito da nossa disposição, o propósito do nosso encorajamento, não é como esses clichês que nós vemos na rede social. Você merece ser feliz. Já ouviu isso? Faça por você mesmo. Batalhe para mudar o seu corpo. Se esforce para ir do 0 ao 1.000.000. Já ouviu isso? Né? Isso é muito comum. Então nós observamos claramente nesse texto que existe sim um encorajamento de Paulo. Ele anima o seu amado Timóteo, filho na fé, mas com um propósito claramente definido. O propósito é a glória de Deus, é a edificação da igreja. O propósito é a disposição para servir, ainda que isso implique em sofrimento. E nesse sentido, meus irmãos, nós também precisamos de encorajamento. Nós necessitamos ser encorajados. E a palavra nos faz isso. Os nossos pastores fazem isso. Os nossos irmãos fazem isso. Nós somos encorajados para termos a mesma disposição em nossos corações. Porque, queridos, muitas vezes nós somos tentados, ou será que só eu? Imagino que mais alguém. Nós somos tentados aqui a buscar encorajamento, disciplina, e às vezes ainda que com muitas dificuldades, quando é para fazer algo por nós mesmos. É ou não é? Acordar cedo, fazer exercício, uma dieta mais restritiva, estudar algumas horas a mais, e obviamente, meus irmãos, que nada disso é um problema, pelo contrário, nós também glorificamos a Deus por meio de todas essas coisas, e requer de nós disciplina mesmo, em tudo que fizermos para a glória de Deus. Não é esse o ponto.
Mas o ponto é, será que nós temos tido a mesma disposição para o serviço do Evangelho, para a glória de Deus, para a edificação da igreja? Ou será que nós estamos entregando as sobras para Deus, a sobra do nosso tempo, a sobra dos nossos recursos, a sobra da nossa vida? O que sobrar a gente entrega para Deus. Ou será que nós temos dormido, estamos rolando na cama, enquanto existe uma missão em andamento? Nós ouvimos aqui, no início desse culto, pastor Genivaldo está agora numa viagem missionária, vai ficar a semana inteira fora de casa, sem área no celular. Nesse exato momento, existem professores que viajaram mais de 4 horas para ensinar um grupo de 50 alunos aqui em São José dos Campos. Existem pessoas dedicando a vida para servir a igreja de Cristo, e muitas vezes nós estamos dormindo, irmãos, rolando na cama, porque o nosso foco não é nada mais do que nós mesmos. Então, quando eu olho para esse texto, um texto que me vem à mente quando eu penso na transição da perícope anterior, que é o que nós vimos na quinta-feira passada, para esse texto de hoje, é Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. E no contexto, Jeremias, ele se queixa a Deus, por quê? Porque ele está cansado. Jeremias, ele se coloca diante de Deus, ele diz: Senhor, eu estou cansado. E a causa de Jeremias era uma causa boa. Por quê? Porque ele está cansado de ver os perversos prosperando. É uma causa legítima. E ele se coloca diante de Deus, ele se queixa: Senhor, não aguento mais, eu estou cansado desse negócio, eu estou cansado da maldade dos homens. Mas sabe o que Deus diz para Jeremias, irmãos? Você pode pesquisar lá, Jeremias 12:5. Ele diz o seguinte: se te fadigas, se você está cansado, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com aqueles que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Então Deus está dizendo para Jeremias: você está cansado e desanimado, mas os desafios e os sofrimentos nem começaram ainda. Olha a resposta de Deus, irmãos. Jeremias, você precisa de coragem, você precisa de ânimo. Para quê? Para enfrentar as dificuldades do ministério. Vem muita coisa ainda pela frente. Tem muito sofrimento ainda pela causa do Evangelho, e você está aí se queixando porque você está correndo com homens, e quando tiver que correr com aqueles que estão andando a cavalo? Então é exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto. Paulo, ele está animando, ele está encorajando Timóteo, para que ele tenha a mesma disposição para servir, e para sofrer pela missão e pela causa do Evangelho, irmãos. Agora o ponto é, não só estaremos dispostos a morrer pelo Evangelho, quando nós estivermos dispostos a compreender a natureza do Evangelho. Ninguém morre pelo Evangelho se não entende de fato o que é o Evangelho. Ninguém morre pelo Evangelho se não entende a preciosidade, a riqueza do Evangelho. Se você não crê que o Evangelho é tudo que você tem, e nós cantamos aqui no início, alguma coisa assim, não é que eu nem lembro a letra, mas eu lembro que na hora eu falei: gente, é isso aí que eu vou pregar, é de Deus esse negócio, né? Acho que é tudo o que eu preciso, tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Meus irmãos, quem que vai morrer pelo Evangelho se não crê que o Evangelho é tudo que nós temos? O principal assunto do nosso texto é de que o Evangelho é uma riqueza tão grande, mas tão grande, que vale a pena morrer por ele. Esse é o ponto do texto. Vocês estão comigo? É sobre isso que diz o texto. Então você já leu livros, você já assistiu filmes que contam aquelas histórias de piratas, né? Crianças, vocês já ouviram aquelas histórias? Aquela famosa história clichê, né, de um pirata que descobriu o mapa de um tesouro. E ele falou: olha, se eu navegar por esse caminho, eu vou chegar numa determinada ilha,
E chegando nessa ilha, em determinado lugar, eu vou cavar e eu vou achar um tesouro. Mas ele sabe que muitos morreram no caminho. Mas mesmo assim, esse tesouro é tão valioso, que vale a pena correr o risco. Mesmo sabendo que muitos já morreram, não importa, eu quero correr o risco, porque esse tesouro é valiosíssimo. Você lembra da parábola de Jesus, lá em Mateus 13, 44 a 46? Um homem que descobriu um tesouro escondido no campo. Já ouviu essa parábola? Aí, cheio de alegria, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem, por quê? Porque eu preciso comprar esse campo, porque comprando esse campo, eu vou ganhar um tesouro. E nesse texto, queridos, está acontecendo algo parecido com isso. Imagina você, o velho apóstolo, guardando o evangelho como um tesouro preciosíssimo. Um tesouro pelo qual vale a pena morrer e sofrer para guardar esse tesouro. E a vida desse velho apóstolo está chegando ao fim. E ao chegar ao fim da sua vida, ele se preocupa com um legado geracional do evangelho, e ele precisa passar esse tesouro para Timóteo, e fala: Timóteo, da mesma forma você precisa guardar esse tesouro, porque não tem dinheiro nenhum que compre esse tesouro, ele é preciosíssimo. Da mesma forma, você precisa estar disposto a sofrer. Meus irmãos, o evangelho é uma riqueza tão grande, pela qual vale a pena morrer. É sobre isso que diz o texto. Por isso o tema proposto para a nossa reflexão de hoje é o tesouro e o legado do evangelho. Eu estou achando que vocês estão meio com sono, hein? Vocês estão comigo? Misericórdia, gente, me ajuda aí. Vamos repetir todos juntos? O tesouro e o legado do evangelho. Então, no primeiro momento, eu preciso que você fique no texto, você me ouve e você vai para o texto, certo? Então, no primeiro momento, a gente observa uma exortação e um chamado de Paulo a Timóteo. Uma exortação para não se envergonhar e um chamado para quê? Para sofrer, certo? Uma exortação e um chamado. Olha só o que diz o texto. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, vocês estão comigo? Olha aí na Bíblia. Pelo contrário, o que ele diz? Participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. E aí, meu irmão, ele apresenta para nós aqui, como se Paulo estivesse aqui destrinchando o evangelho. E eu não sei vocês, mas eu fico até sem ar. Por quê? Porque o ponto final é lá depois, nós vamos ver isso. Aí ele começa a descrever. Então, primeiro, não te envergonhes, nem do evangelho, nem do encarcerado, certo? Pelo contrário, aí o chamado, participa comigo dos sofrimentos em favor do evangelho. Aí ele vai falar sobre esse evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele está dando uma aula de evangelho aqui, irmãos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Olha só, certo? Para o qual, versículo 11, fui designado pregador, pastor e mestre. Então aqui nós temos vários versículos, certo? Nós lemos os versículos de 8 a 11. Mas de uma maneira mais panorâmica, nós temos que fazer aqui algumas observações. Uma delas é de que todos esses versículos formam um único período, uma única frase, que no texto original vai até o final do versículo 11. Eu não sei aqui a tradução, o 11 não tem ponto final, tá vendo? Mas aqui é um período que vai até o final do versículo 11. Então, tudo isso que nós lemos é uma frase só. Então, em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo que ele está sofrendo justamente por quê? Por estar cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer. Fui designado, não é isso? Verso 11, para fazer o que eu estou fazendo. Fui designado para ser pastor,
pregador, apóstolo e mestre. Então, o que Paulo está fazendo aqui é um chamado para Timóteo. E esse chamado, ele é um chamado duplo. Ele é apresentado aqui com uma espécie de contraste entre o que não fazer e o que fazer. Está claro isso? Isso precisa ficar claro para você. Vocês estão comigo? Então, o que Timóteo não deveria fazer? Timóteo não deveria se envergonhar, certo? Tanto do evangelho, o testemunho do Senhor, e nesse sentido, a maior parte do texto nós vimos é uma apresentação exaustiva desse evangelho, e Timóteo também não deveria se envergonhar do próprio Paulo, do encarcerado. Mas o que seria esse não se envergonhar? Tanto de Paulo quanto do evangelho. O que seria isso? Então, o chamado, a exortação, primeira, é falar o seguinte: olha, você não pode se envergonhar do evangelho e de mim. Então, o que seria se envergonhar do evangelho? Então, isso é o que Timóteo não deveria fazer, certo? Se envergonhar, tanto do evangelho quanto de Paulo. E para compreender aqui de maneira mais clara o que Paulo quer dizer com esse se envergonhar, nós precisamos compreender o significado desse vocábulo. O que é esse se envergonhar? Sentir vergonha. A nossa principal dica está no contexto imediato, está na própria perícope. Por quê? Porque esse se envergonhar está em contraste com participar dos sofrimentos, certo? Então é algo que com certeza exige coragem, porque nós já vimos isso na quinta-feira passada, nos versículos anteriores, certo? Então é algo que exige coragem e é algo que está em contraste com participar dos sofrimentos. Esse vocábulo, ele é usado 11 vezes em todo o Novo Testamento, por vários autores diferentes. E é interessante que em todos os casos em que ele aparece, ele tem algo em comum. Esse se envergonhar vem acompanhado de uma ideia de negação. Uma ideia de negação. Por exemplo, lá em Marcos 8:38, aquela famosa fala de Jesus: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, lembra desse texto? E das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. O mesmo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O autor de Hebreus, ele diz que Jesus não se envergonha de chamar os crentes de irmãos. Então, basicamente, a ideia de se envergonhar não é necessariamente aquele sentir vergonha como nós estamos mais acostumados, né? Aquele sentimento de ficar com a bochecha rosa, né? Fica com a face mais corada, quando tem vergonha de falar em público. Ou então aquele jovem que sente vergonha de dar o primeiro passo, se aproximar daquela moça, né? Então você fica envergonhado, a bochecha fica mais rosada, mais vermelha. Então a vergonha aqui, ela está relacionada especialmente com o medo. O que fica claro no contexto, por quê? Por causa da perseguição. Mas também se refere a uma espécie de negação. Então talvez a melhor maneira de compreendê-la aqui em 2 Timóteo seria uma espécie de negação motivada pelo medo. Eu estou com medo, por isso eu nego. O medo de continuar guardando fielmente o ministério, a pregação do Evangelho, mesmo correndo o risco de morrer e de ser preso. Não é esse o contexto? O medo de continuar sendo fiel ao Evangelho, quando isso implica em perder algo. O medo de continuar sendo fiel ao Evangelho, quando isso implica em confrontamento, que era o caso de Paulo aqui, com os hereges lá de Éfeso, lembra? Então, eu estou com medo de confrontar, eu estou com medo de ser preso. Inclusive, essa pode ser uma das maiores motivações daqueles que não foram visitar Paulo na masmorra. Lembra que lá na frente, vocês conhecem a carta, né? A gente vai chegar lá ainda. Mas ele fala muito sobre esse abandono que ele recebeu. Nós ouvimos isso na aula de abertura, aqui na aula introdutória. Ou seja, esse não se envergonhar seria não negar, ainda que você corra os riscos de continuar sendo fiel
ao Evangelho. Entende o que Paulo está dizendo? Não se envergonhe do Evangelho e de mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não negue, ainda que você tenha medo. É por isso que esses dois chamados de Paulo, eles estão juntos em contraste. Não negar, ao invés disso, sofrer junto com. Não tem um ao contrário aí no seu texto? Então, ao invés de se envergonhar, você deve sofrer. Você é chamado para sofrer, assim como eu estou sofrendo. Então, numa aplicação, nós podemos pensar que não negar o Evangelho implica em sofrer pela causa do Evangelho. Meus irmãos, no primeiro momento, nós pensamos muitas vezes sobre negar ou não negar o Evangelho mediante uma ameaça, uma perseguição que pode acontecer, irmãos. E é óbvio que nós estamos sujeitos a isso, assim como os nossos irmãos, desde o período da igreja primitiva e também aqueles que são perseguidos até hoje, que são presos, que são mortos por causa do Evangelho, mas eles permanecem fiéis em locais onde o Evangelho é proibido. Mas, meus irmãos, muitos não estão dispostos a sofrer quando o Evangelho implica em fazer morrer nós mesmos, a nossa própria natureza, as nossas próprias paixões pecaminosas. Alguns dizem, não, se alguém viesse e colocasse uma arma na minha cabeça, eu morreria por Jesus. Mas não morre por Cristo a cada dia, pelas suas paixões, pelos seus desejos pecaminosos. E é justamente por isso que muitos hoje apresentam um evangelho água com açúcar, uma graça que, de acordo com Bonhoeffer, ele chamaria de uma graça barata, um evangelho construído apenas para nos trazer conforto, que seja incompatível com qualquer ideia de sofrimento. E, meus irmãos, pasmem, o evangelicalismo brasileiro está repleto disso, uma graça barata. Olha, você precisa aceitar a Jesus, porque o dia que você aceitar Jesus, os seus problemas acabaram. Tudo vai dar certo na sua vida. Já ouviu isso? Isso é uma graça barata, irmãos. Isso não é evangelho. Um falso evangelho que nos faz tratar os nossos pecados como se fossem animaizinhos de estimação, que você coloca aqui debaixo do seu braço com todo carinho e protege. Esse é o meu pecadinho querido. Nenhum evangelho vai tirar ele de mim. Um falso evangelho que nos faz pensar que o caminho de discipulado é um tapete vermelho com pétalas de rosa. Venham, venham, Jesus está chamando, tudo dará certo na sua vida. Esse não é o evangelho de Jesus, irmãos. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. Que qualquer coisa que for contrária ao nosso projeto de céu, mas o nosso projeto de céu aqui na terra, com um falso Deus que é um subproduto da nossa imaginação, todas essas coisas, por exemplo, mortificação de pecados, sofrimentos, dores, não, tudo isso deve ser evitado. Por quê? Porque eu tenho um projeto de céu aqui na terra, e tudo vai dar certo na minha vida. Seus problemas acabaram. Mas, meus irmãos, como na alegoria de John Bunyan, esse é um bom exemplo para ilustrar a caminhada do cristão nesse mundo. O caminho da vida cristã, queridos, é um caminho estreito, repleto de perigos, de dores, de renúncias, de sofrimento, de mortificação. Se nós não entendemos isso, nós ainda não entendemos o evangelho de Jesus. Então muitos dizem, olha, se tivesse uma perseguição no Brasil, eu seria fiel até a morte. Mas continua cultivando pecados de estimação no seu coração. Não estão dispostos a lutar contra as suas paixões pecaminosas. Isso não é o evangelho. Se você deseja ser cristão para não mais sofrer nesse mundo, você ainda não entendeu o que é o discipulado cristão.
não negar o Evangelho e sofrer pela causa do Evangelho não é opcional para o cristão. Existe uma cruz para carregar. Isso significa que a fé cristã não é uma fé de confortos e facilidades. Não existe uma vida cristã gourmet. Não existe. A vida cristã não é a religião da moda, a religião dos artistas. Agora está na moda dizer que é crente. Aí eu faço um show, né, totalmente imoral, né, eu vivo em festas absolutamente carnais, mas aí eu posto na rede social que eu fui batizado. E pasmem, você vai encontrar alguém que se diz pastor e uma pseudo-igreja que vai fazer uma coisa dessas. Mas isso não é o discipulado, e esse não é o Evangelho. Não existe vida cristã gourmet, irmãos. A vida cristã não é a religião cultural dos seus pais, dos seus amigos. E isso significa que o discipulado cristão é radical. O discipulado cristão e o Evangelho não é um anexo à nossa vida, mas isso implica numa transformação que determina toda a nossa vida. E enquanto nós não entendemos isso, nós ainda não entendemos o Evangelho. O Evangelho é um tesouro precioso, pelo qual vale a pena morrer. Mas isso envolve um chamado. E esse chamado é não negar, mas estar disposto a morrer por esse Evangelho. Vocês estão comigo? Se vocês quiserem, eu paro agora. Dá para continuar mais um pouquinho? Vamos? Então agora, Paulo ele explica o motivo dele não se envergonhar. Porque aí vamos dizer o seguinte, você está sentado com Paulo, tomando um café, né? E Paulo acabou de dizer isso, olha, você não deve se envergonhar, pelo contrário, você deve estar disposto a sofrer. É o que ele acabou de falar. Aí digamos que você está batendo um papo com Paulo, aí você ia perguntar um porquê, não ia? Ou você ia deixar passar? Eu não ia perder essa oportunidade, irmãos. Aí você pergunta, tá bom, Paulo, eu entendi, mas por quê? Por qual motivo eu faria isso? E olha só que legal, sem você perguntar, ele responde. Ele explica o motivo dele não se envergonhar e da sua disposição em sofrer pela causa do Evangelho. É o que ele vai fazer agora. Olha só o versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Então, isso que eu estou dizendo para você fazer é o que eu estou fazendo. É isso que Paulo está falando aqui. Por quê? Aí vem aqui 3 orações subordinadas, elas são explicativas. Olha, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito. Já estou com o louvor na cabeça, né? Conhece, não? Porque sei em quem tenho crido. Vai me deixar sozinho, irmão? Vocês são traíras, hein? Mas eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não conhece? Acho que estou ficando velho. Então, para guardar o meu depósito, meu tesouro, até aquele dia. Então, o versículo 12 aqui, ele é explicativo. É como se Paulo estivesse com você num café, você ia perguntar o porquê, e ele está te respondendo. Então, Paulo, ele não apenas exorta Timóteo a não negar o chamado, e estar disposto a sofrer pela causa do Evangelho, mas ele também explica o motivo dele mesmo estar disposto a sofrer pela causa do Evangelho. Então, na primeira parte do versículo 12, nós temos 2 orações principais, aí elas estão coordenadas, que curiosamente também relaciona a ideia do sofrer com a ideia do se envergonhar. A gente acabou de ver isso lá na frente, né? No ponto anterior. Então, aqui, mais uma vez, ele está relacionando a ideia de sofrer com a ideia de se envergonhar. E ele diz que é justamente pela fidelidade ao Evangelho, que é esse Evangelho que ele acabou de descrever nos versículos anteriores exaustivamente, que não tem ponto final, e a gente vai... Aquilo ali, meus irmãos, só isso aqui, sem brincadeira, estou falando sério. Daria uma série de sermões, não daria? Só essa explicação dele do Evangelho aqui. A gente não tem tempo de entrar nisso.
Mas ele acabou de explicar exaustivamente nos versículos anteriores que é por esse evangelho que ele está sofrendo. E ele sabe que a causa do seu sofrimento é a causa do evangelho, mas ele não se envergonha, ou seja, ele não se arrepende, ele não nega. Lembra? Nós já vimos o estudo de vocábulo. Ele não nega e ele continua sendo fiel ao evangelho. Ele não nega, ele não desiste, ele não abandona o seu chamado pela causa do evangelho, ainda que seja necessário sofrer e morrer. É o que ele está falando aqui, nas orações principais, versículo 12. E na segunda parte do versículo, nós encontramos uma série de orações subordinadas ao que ele acabou de afirmar. Então essas orações são explicativas dessa afirmação anterior. Imagina que Paulo, ele pudesse virar para você e dizer: eu estou sofrendo pela causa do evangelho, mas eu não me envergonho do evangelho. E depois de Paulo fazer essa afirmação, você pergunta: mas por que, Paulo? Por que, Paulo, você não se envergonha do evangelho e está disposto a sofrer pela causa do evangelho? E a resposta de Paulo seria uma boa razão para nós também sofrermos pela causa do evangelho. Você acabou de ouvir que nós também devemos estar dispostos a sofrer pelo evangelho. Esse foi o ponto anterior. E agora por que nós faríamos isso? E aqui está a resposta de Paulo, a parte B aí do versículo 12. E reparem numa coisa, você tem que estar me ouvindo, mas tem que estar com o olho no texto também. Então repare que todas essas orações coordenadas de Paulo, elas têm algo em comum. Todas elas envolvem a fé. Olha só que interessante. Todas elas envolvem a fé. Isso significa que é necessário ter fé para não se envergonhar, para não negar. É necessário ter fé para sofrer pela causa do evangelho. Significa que sem fé é impossível fazer isso que ele está dizendo. Porque quem que é o doido que vai morrer por alguém que morreu, veio a esse mundo, pregou e morreu há 2000 anos atrás? É necessário ter fé para isso, irmãos. Então ele diz o seguinte: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele conhece o Deus que ele crê, eu sei em quem tenho crido, certo? Ele conhece o Deus que ele crê. Ele tem fé no poder de Deus, estou certo que é poderoso. Ele crê na aliança e nas promessas de Deus, a expressão, para guardar o meu depósito até aquele dia. Percebe a ideia de promessa aí? Então a resposta de Paulo, irmãos, é a fé. O que faz uma pessoa estar disposta a morrer para si mesmo? O que faz uma pessoa estar disposta a entregar a sua vida por um homem que morreu há 2000 anos atrás? O que nos faria morrer pela causa do evangelho de Cristo, ainda que rompa uma perseguição hoje no Brasil? O que te faria morrer por um Senhor que viveu há 2000 anos atrás? O que nos faz mortificar os nossos pecados e abrir mão dos nossos desejos pecaminosos? Alguém vira para você e fala: mas tem o seguinte, você não pode viver mais para você mesmo. Você tem que lutar contra os seus desejos pecaminosos, você precisa abandonar os seus pecados. Aí você diz: mas eu amo pecar, isso é muito bom, eu não quero abrir mão disso. E sem fé você não vai abrir mão mesmo. O que nos faz abandonar um objetivo de vida estabelecido de acordo com as nossas vontades, para viver de acordo com a vontade de Deus? É loucura esse negócio, gente. Alguém vira e fala: você não pode viver mais para você mesmo, você tem que morrer para você mesmo, e viver para a glória de Deus. É necessário fé para colocar isso em prática. O que me leva a negar os meus pressupostos para viver de acordo com a vontade de Deus? A resposta de Paulo é a fé. Crer em Deus e no caráter de Deus. Eu sei em quem tenho crido, Ele é verdadeiro. Ele é um Deus real, Ele é um Deus pessoal. Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é todo amoroso. Vale a pena morrer por esse Deus, porque eu conheço a Deus. É o que Paulo está dizendo.
crê na verdade de Deus, crê no poder e na fidelidade de Deus, em guardar as suas alianças e as suas promessas. Eu estou entregando a minha vida, mas o que é a minha vida comparado com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus? Os homens podem matar o meu corpo, mas eles não podem roubar o meu tesouro, irmãos, que é o Evangelho. Nesse exato momento pode romper uma perseguição, alguém pode querer cortar a sua cabeça, é pesado, mas é isso que aconteceu com Paulo. Alguém pode querer cortar a sua cabeça, destruir a sua vida, e você diz, vai, corta. Você não está fazendo nada, além de adiantar a minha alegria de estar na glória celestial. Eles podem matar o seu corpo, mas eles não podem roubar o seu tesouro, porque quem guarda esse tesouro é um Deus que é fiel à sua aliança. E aquilo que ele diz é verdade, irmãos. O céu não é uma utopia. Deus é real, eu conheço a Deus, e Ele é fiel às suas promessas. E essa vida aqui não é nada comparada com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. A resposta de Paulo é a fé, a fidelidade de Deus. Deus é real, é todo-poderoso. O que Deus diz que é verdade, isso é justo e bom, porque eu conheço a Deus. Isso significa que é necessário ter fé para não viver mais por nós mesmos. Em outras palavras, vale a pena morrer por você mesmo. Vale a pena abrir mão dos seus pressupostos, dos seus valores, dos seus pecados. Vale a pena, queridos, mas é necessário fé nas promessas de Deus. Se você pudesse perguntar para Paulo o porquê que ele se submetia a continuar sofrendo pela causa do Evangelho, Paulo diria, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E o dia está com D maiúsculo aí, não está? Uma referência à volta de Cristo, à consumação. É como se Paulo estivesse dizendo, a minha vida não está nas mãos dos meus perseguidores. A minha vida não está nem mesmo em minhas mãos. Quem é Nero? Quem é Paulo? Eu conheço a Cristo e isso me basta. A minha vida está nas mãos do meu Senhor. A minha vida não pertence mais a mim mesmo. A minha vida não se compara com o que está reservado para mim naquele dia, com D maiúsculo. É necessário ter fé para morrer para si mesmo e viver para Cristo. É necessário ter fé para deixar de viver em função dessa vida aqui, a fim de aguardar uma vida que está preparada. Essa ideia de referência aí, então tem um aspecto escatológico nesse texto. A expectativa daquele dia é uma motivação de Paulo para se entregar no presente. Então essa é a resposta de Paulo. Por que, Paulo? Sofrer, não negar, estar disposto a morrer pela causa do Evangelho, porque o Evangelho é tudo que nós temos, irmãos. Eles podem tirar a nossa vida, mas eles não podem roubar o nosso tesouro. Eu sei em quem tenho crido. Então essa é a resposta de Paulo. E no último momento, a gente observa aqui no texto, então, essa preocupação com a posteridade, com o legado do Evangelho. Inclusive, nós já vimos aqui na aula introdutória que esse é um grande tema nessa epístola. Paulo está preocupado com isso. É mais ou menos como Moisés aqui, entregando o cajado para Josué, né? O caso de Paulo entregando aqui o cajado para Timóteo. Então, você percebe aqui a preocupação com a posteridade e o legado do Evangelho. Olha só o que diz versículos 13 e 14. Repare aí na palavrinha mantém, começa o versículo 13, certo? E a palavrinha começa o versículo 14, guarda. Vocês estão comigo? Misericórdia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, olha o bom depósito de novo, olha a riqueza do Evangelho aí, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo aqui, ele utiliza dois verbos imperativos, e eles podem ser entendidos como duas ordens de Paulo a Timóteo.
São 2 imperativos, 2 ordens de Paulo a Timóteo. E esses 2 imperativos, eles possuem algo em comum, que é a ideia de preservação. Manter e guardar. Em outras palavras, preservar, dar continuidade. Então isso nos mostra uma clara preocupação de Paulo, que pode ser percebida aqui como um dos principais temas, inclusive de toda a carta, que é o quê? A preocupação com a posteridade e com o legado do Evangelho. Nós sabemos que o pano de fundo dessa epístola envolve 2 grandes ameaças, lembram? Vocês já estão PhD aí em 2 Timóteo. 2 grandes ameaças. Uma ameaça externa, lembra? Perseguição sob Nero. E uma ameaça interna, que é a corrupção da sã doutrina, os falsos mestres. Um problema da igreja de Éfeso, que inclusive foi mais detalhado lá na primeira carta. Ou seja, são ameaças que colocam em risco aquilo que não pode ser perdido ou abandonado. Esse é o cenário. Uma perseguição externa, uma perseguição, um desafio interno. E ambos têm o potencial de colocar em risco aquilo que não pode ser abandonado. Aí você vê aí a expressão, o padrão das sãs palavras, que também pode ser entendido como o bom depósito, as sãs palavras, o bom depósito. O que é isso? É o evangelho que ele acabou de descrever. Inclusive, ele já se referiu a esse bom depósito no versículo 12. E é até interessante porque, olha só, no versículo 12, Paulo diz que Deus é poderoso para guardar. Não é isso que diz aí? Deus é poderoso para guardar o bom depósito. Quem que guarda? Deus, certo? E aqui, Paulo diz a Timóteo que ele deveria guardar o bom depósito. Então, Deus é quem guarda ou é Timóteo que deve guardar? Então, é claro, meus irmãos, obviamente isso aqui não é uma contradição. Porque ele afirma que ainda que Timóteo devesse guardar esse bom depósito, que ele está falando aqui, ele só faria isso mediante o quê? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. Então, o ponto é que esse guardar o bom depósito é tanto uma obra do próprio Deus, como também uma responsabilidade conferida a nós mediante o poder do Espírito. Interessante isso, né? Então, o campo semântico desse vocábulo aí, traduzido por guardar o bom depósito, significa entregar aos cuidados de. Então, às vezes, isso significa entregar-se aos cuidados de alguém. Por exemplo, como Jesus disse lá em Lucas 23, 46, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um outro vocábulo, mas do mesmo campo semântico, ele é utilizado aqui pelo próprio Paulo, lá em Romanos 3, versículo 12, ele diz, porque a eles foi confiada a mensagem de Deus, a ideia de cuidar da mensagem que foi entregue. Pedro, por exemplo, ele usa um vocábulo de outro campo, no mesmo campo semântico, um outro vocábulo, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, para se referir ao cuidado com as pessoas que foi entregue aos pastores, para serem pastoreadas por eles. Ele diz, não como dominadores daqueles em relação aos quais tendes a responsabilidade de cuidar, foram entregues ao seu cuidado. Então, me parece que apesar de apenas Paulo usar esse vocábulo aqui, inclusive todos eles nas epístolas a Timóteo, me parece claro que ele se refere a algo que foi entregue a Timóteo como uma continuidade de algo que ele recebeu. Então imagina, ele recebeu um tesouro preciosíssimo, foi entregue aos cuidados dele, e agora ele sabe que ele está no final da vida. Ele sabe que ele sairia dali para o martírio. E ele pega isso que foi entregue aos cuidados dele e ele repassa, ele entrega isso aos cuidados de Timóteo. É algo que o próprio Paulo se esforçou por fazer. Ou seja, Paulo ele entrega para Timóteo não apenas a mensagem do Evangelho, mas também a responsabilidade de preservar o Evangelho e dar continuidade no seu ministério. Percebe o que Paulo está dizendo? Olha,
eu preservei isso. É um tesouro preciosíssimo. Eu guardei, foi entregue aos meus cuidados. Você também precisa fazer o mesmo. O ministério de Paulo consiste em cuidar, guardar o Evangelho como um tesouro extremamente valioso. O que reforça essa compreensão é justamente a ênfase que Paulo dá na imposição de mãos que Timóteo recebeu, lembra? Já vimos isso. Do encorajamento para ele continuar, mesmo em meio à perseguição. Você precisa continuar guardando o bom tesouro. Então, nesse sentido, guardar o bom depósito pode ser tanto uma obra de Deus quanto uma responsabilidade de Timóteo. Por quê? Porque a continuidade e a responsabilidade de preservar a pureza e a pregação do Evangelho é tanto uma responsabilidade conferida a nós, como uma garantia do próprio Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos dizer o seguinte, se Timóteo não obedecesse a essa ordem de Paulo, aí você pensa, pronto, a gente não seria crente hoje porque a igreja ia ser destruída, né? Não, irmãos. A igreja continuaria avançando. Por quê? Porque o próprio Deus é quem guarda esse bom depósito, mas ao mesmo tempo, Ele nos concede essa responsabilidade de guardar e manter as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, como algo preciosíssimo, que precisa ser guardado, que precisa ser cultivado, que precisa ser preservado, que não pode ser adulterado. Isso significa que existe um legado do Evangelho, percebe isso no texto, como algo garantido por Deus, mas que foi atribuído à igreja como uma responsabilidade. O legado do Evangelho, a posteridade, o legado do Evangelho é uma responsabilidade que foi entregue à próxima geração. E é interessante que esse não é um assunto desconexo da carta. Pense nisso, meus irmãos. Paulo está numa masmorra romana. Ele está próximo da morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Timóteo deveria dar continuidade ao serviço do Evangelho. Ele tinha consciência de que a vida dele estava chegando ao fim, mas a obra do Evangelho precisa continuar. A vida de Paulo estava chegando ao fim, mas Timóteo deveria dar continuidade ao legado do Evangelho. Existe um Evangelho para ser preservado, ele foi entregue aos nossos cuidados, e nós precisamos entregar isso para a próxima geração. A vida de Paulo está chegando ao fim, mas Timóteo deveria dar continuidade a esse legado, o Evangelho, como um tesouro precioso, que deve ser guardado, preservado e entregue à próxima geração. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir isso e ter em mente que nós temos uma responsabilidade, primeiro como igreja, no sentido de que essa deve ser a principal missão de toda a igreja e de todo pastor, a preservação do verdadeiro Evangelho, o ensino do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a maior riqueza da igreja. E a gente precisa preservar isso como nosso tesouro. Ele precisa ser guardado. E nós também devemos pensar nisso, em termos das nossas pequenas congregações, das nossas famílias. O Evangelho é o maior tesouro das nossas casas e das nossas famílias. Quais são os valores do nosso lar? Será que o Evangelho é o nosso bem mais precioso das nossas casas? O nosso casamento, a educação dos nossos filhos, os nossos planos, a maneira como nós nos organizamos como igreja, a maneira como nós nos relacionamos em família. Será que o Evangelho é aquilo que nós temos de mais precioso e que determina toda a nossa vida? Não há nada mais precioso do que preservar, guardar o Evangelho. E, meus irmãos, de maneira pessoal, nós devemos guardar o Evangelho como sendo a maior riqueza do nosso coração. O Evangelho precisa ser a nossa maior ambição, irmãos. O nosso maior desejo, a nossa maior riqueza. Em outras palavras, o Evangelho deve ser o maior tesouro das nossas vidas, das nossas famílias e da nossa igreja. Por isso eu pergunto para você,
quais têm sido os seus valores, quais têm sido os seus amores, pelo que você vive e onde está o seu coração. Então, meus irmãos, nessa carta, nós observamos que Paulo, ele tinha plena consciência da sua condição atual, e ele sabia que ele estava caminhando para a morte. Os falsos mestres continuavam sendo um problema na igreja de Éfeso, mas o tom dessa carta muda. Como ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim, Paulo deseja ver o seu amigo e companheiro Timóteo. E mesmo nessa condição, a grande preocupação de Paulo é de que a obra do Evangelho deve continuar, mesmo sabendo que ele morreria, mas a obra do Evangelho precisa permanecer. Quando nós olhamos para as circunstâncias dessa carta, nós observamos que essa segunda epístola de Paulo a Timóteo talvez seja a carta mais comovente de todas as cartas de Paulo. Essa é a carta em que Paulo mais abre o seu coração, a sua alma. Uma carta extremamente pesada, irmãos. Pesada porque ela carrega o peso de um legado do grande apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. O legado de Paulo que acompanha a seguinte mensagem: a obra do Evangelho deve continuar, porque o Evangelho é uma riqueza tão grande, pela qual vale a pena morrer. Vale a pena morrer pelo Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, num primeiro momento nós nos apresentamos diante do Senhor constrangidos, porque ouvimos a Tua palavra, mas nem sempre vivemos da maneira como deveríamos, em relação aos nossos amores, os nossos valores, as nossas paixões, os nossos desejos. Porque ouvimos e lemos na Sagrada Escritura que o Evangelho é tudo que nós temos, Cristo é a nossa maior riqueza, mas muitas vezes os nossos corações estão envolvidos a esse mundo de uma forma tão peculiar que nos sentimos amarrados a esse mundo. Nós nos sentimos como que anestesiados pelos valores desse mundo. E por muitas vezes, o Evangelho parece não ter tanto valor assim para nós. Por isso, Senhor, nós nos apresentamos como os necessitados e miseráveis que somos diante de Ti e clamamos pelo Teu perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós e que o Senhor aumente a nossa fé, o nosso amor por Ti, o nosso desejo de fazer a Tua vontade, que o pecado tenha um gosto amargo em nossos lábios e que o Evangelho seja doce, que as nossas almas sejam alimentadas pelo Evangelho em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a despeito das nossas necessidades físicas, dos nossos relacionamentos, de questões circunstanciais, que os nossos corações estejam firmados no Evangelho e os nossos olhos estejam fitados naquele grande dia, o dia em que o Senhor voltará e nos fará novas criaturas e fará novo céu e nova terra e estaremos contigo por toda a eternidade. Que de fato o Evangelho seja o maior tesouro em nossos corações, em nossas famílias e em nossa igreja, ao ponto de estarmos dispostos a morrer por esse tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Feche seus olhos.